Lucas 23, do 32 ao 34. Levaram também outros 2 homens que eram criminosos para serem mortos com ele. Quando chegaram ao local chamado Caveira, ali crucificaram Jesus e com ele os 2 criminosos, uma à direita, outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E repartindo as roupas dele, sortearam-nas. Assentai-vos, por favor. Queridos, a cruz, o sangue de Jesus, já é revelada, profetizada desde o Gênesis, no capítulo 3, quando Adão e Eva pecam, quando Adão e Eva transgridem, quando Adão e Eva vão além do limite, quando a palavra de Deus não é valorizada e não é citada de forma correta. A Bíblia diz que quando eles pecam, o Senhor vem até eles e pergunta a Adão: onde estás? Deus não pergunta para obter informação, Deus pergunta para obter confissão. A pergunta ali na versão original é: Adão, para onde caístes? Porque em santidade Adão estava no nível superior. Em pecado ele cai do nível que tinha de comunhão com Deus. Deus sente sua ausência, porque eles se comunicavam em espírito, porque Deus é espírito. Há trevas sobre Adão por causa do pecado, e Adão culpa ao mesmo tempo Deus e Eva. Adão diz: a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. E Deus então pergunta a Eva: o que fizeste? E Eva, com a síndrome de Adão, coloca a culpa na serpente. Foi a cobra, foi a serpente. Outro detalhe: a versão original não é a serpente, é o serpente. Uma influência maligna, demoníaca, se apodera do corpo de um animal que deveria estar debaixo do domínio de Adão. Deus tinha dado a ordem para Adão dominar sobre toda a terra. Adão não deu conta de cuidar do próprio jardim, e o diabo se aproveitou disso. E quando Eva diz que foi a serpente, Deus começa a decretar sentenças. O Senhor diz que Adão vai suar, vai se cansar, a terra vai produzir cardos, espinhos. Adão já trabalhava, mas não tinha fadiga. O pecado gera isso. Eva terá a dor da geração multiplicada, porque ela já gerava dentro do jardim. A serpente vai se rastejar. Só que eles se escondem de Deus com folhas de figueira, curta e transparente. Era um modo deles tentarem se proteger, porque o pecado gera medo de Deus, e de tudo que você vive alienado e separado, você tem medo. Então Deus, diz a Bíblia em Gênesis capítulo 3, Deus então matou um animal. Deus matou um? Vou perguntar: aquele animal tinha pecado? Quem pecou não foi Adão e Eva? Então o animal era inocente? Ali Deus já estava estabelecendo um princípio. Deus mata um animal, e a Bíblia diz que Deus cobre Adão e Eva com a pele do animal. Na pele tem sangue. Eles saem do jardim cobertos com uma pele, cobertos por uma vestimenta que o próprio Deus fez.
um tipo de sangue foi derramado, sangue de uma vítima inocente. Quando eu sou culpado, só uma inocência para me justificar, só um substituto inocente para me justificar. Adão e Eva culpados, só o sangue de uma vítima inocente poderia cobri-los, porque a nudez de Adão e Eva era só para Deus, não tem problema, mas agora tem um terceiro ser. O pecado abriu legalidade, demônios estão ali cercando o jardim, e Deus não os permite saírem nus. Deus os disciplina, mas não os expõe. Deus os disciplina, mas não os expõe, não os envergonha. E eles vão sair do jardim, e a Bíblia diz, para que não comam da árvore da vida. Isso é misericórdia, porque se eles comessem da árvore da vida pecadores, eles seriam pecadores eternos, e nós estávamos em Adão e Eva, através deles chegamos aqui. A Bíblia diz que estávamos imputados neles, imputados, ou seja, colocar na conta. Tudo que eles fizeram ali passaria para nós. Aí a gente diz, o pecado passou a todos os homens. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, por um homem entrou o pecado no mundo, e a morte, pelo pecado de Adão, passou a todos. Eu não sou pecador porque Adão foi pecador, porque quem peca culpando Adão, fica paradão. Quem está me entendendo? O que passou a todos os homens foi a morte. A morte. A culpabilidade de Adão deu legalidade a Satanás para matar todos os homens que pecassem. Eu peco porque eu quero. Pecamos porque queremos. É por isso que Deus coloca duas árvores. Você tem que escolher a árvore da vida, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu direito de escolha. Então, quando ele escolheu a árvore errada, Deus disse, ele não pode comer da árvore da vida estando errado, senão ele fica eternamente pecador. E aí, não tem como mais ser resgatado, eu vou ter que tirá-lo do jardim. E Deus protege o caminho da árvore da vida. Quando Caim e Abel nascem, é claro, Adão e Eva contam a história do jardim para seus filhos. Caim desejava o jardim. Era um jovem irascível, porque ele tinha saudade do que o pai falava lá de dentro. Perceba que quando ele foge da presença de Deus no capítulo 4, a Bíblia diz que ele vai morar no oriente do jardim do Éden, na entrada, porque ele queria ficar lá dentro, mas não podia. Por quê? Porque a profecia de Gênesis 3,15 não havia se cumprido. Deus disse assim, da semente da mulher nascerá um, e tu, Satanás, vai ferir o calcanhar dele, cruz. Porque os pés de Cristo foram pregados na cruz, e o calcanhar de Cristo foi ferido. Pega isso aqui. Mas ele ferirá a tua cabeça. Então, por favor, me ajuda toda a igreja e diga, cruz, calcanhar ferido, cabeça ferida. Ok. Quando Abel e Caim vão adorar a Deus, Caim vai adorar com folhas, frutos, vegetais. Abel vai derramar sangue. Lembra que quando Deus desce no Gênesis 3, como é que Adão e Eva são achados por Deus? Vestidos com folhas.
aquilo que vem de árvore, resultado do que vem de fruto de semente. Caim está diante de Deus agora, do mesmo jeito que seus pais se comportaram diante de Deus no jardim. Só que Abel não vai imitar o pecado dos pais diante de Deus. Abel derrama sangue. Abel entendeu o que Deus fez no capítulo 3 do Gênesis, porque o erro de seus pais foi se cobrir com aquilo que é folha, árvore, fruto da terra. Então Abel diz: eu não vou cometer os mesmos erros de meus pais. Abel diz: eu vou oferecer uma vítima, um animal inocente como oferta, porque era a riqueza dele. As ovelhas era a riqueza de Abel. Então Abel pega uma ovelha do rebanho e derrama sangue, pedindo perdão pelos seus pecados. Por quê? Porque só uma vítima inocente pode justificar o culpado. Abel aprende com o testemunho de seus pais, com o que Deus fez lá dentro do jardim. Seus pais disseram: olha Abel, olha Caim, nós nos escondemos e usamos folhas para estar diante de Deus, mas Deus matou um animal, derramou sangue e nos cobriu. Então Abel não imita os erros dos pais, Abel imita o jeito de Deus. Você não pode culpar seus pais pela sua vida de erro. Meu pai foi um prostituto, um adúltero, minha mãe uma drogada, meus pais foram isso e aquilo, e eu tendo a ser pior do que eles. Um advogado estava fazendo uma entrevista, uma pesquisa num presídio, e tinham 2 irmãos presos. Ele chegou diante de nesse presídio tinha um irmão, e fora desse presídio o outro irmão bem sucedido. Quem me entendeu aqui, diga amém. Então o advogado percebeu que o irmão livre se deu muito bem na vida, e agora tem um que é bandido na cadeia. O advogado foi na cadeia e fez muitas perguntas, e a pergunta mais forte foi: então me diga, por que você tem essa vida como resultado? Ele disse: olhe os pais que eu tive, e tu verás o tipo de gente que eu deveria ser. Os pais não prestavam. O advogado então procurou o irmão bem sucedido e perguntou: a que vale as honras do seu sucesso? A resposta do filho bem sucedido foi: olhe os pais que eu tive e você entenderá. O advogado disse: mas o seu irmão que está preso e se tornou bandido também culpou seus pais. Ele disse que ele está preso e tem uma vida miserável por causa dos pais. E você tem uma vida bem sucedida e me diz que é por causa de seus pais. O irmão bem sucedido disse: depende da visão, porque meu irmão quis praticar os mesmos erros que meus pais. Eu decidi ser diferente. Eu aprendi com os erros dos meus pais. Pelo sangue de Jesus você pode chegar onde seus pais não chegaram. Você pode alcançar o que eles não alcançaram. Sangue de uma vítima inocente é derramado ali. O tempo passa, Deus chama Abraão. Onde Abraão chegava, levantava um altar e matava um cordeiro, e o sangue jorrava, porque ele estendia a mão sobre a cabeça do cordeiro. O que é estender a mão sobre a cabeça do cordeiro? Transferência de culpa. O culpado transfere a culpa para uma vítima inocente. Então o sangue de uma vítima inocente justifica o culpado. Mas por que a vítima tem que morrer? Porque o salário do pecado é a morte.
Então olha a misericórdia de Deus, para que vocês não morram. Uma vítima inocente morre, porque eu só aceito a substituição de quem não tem, ou do que não tem pecado. Então costumeiramente era um cordeiro. Quando chega no livro do Êxodo, capítulo 12, Deus diz: a morte vai chegar, e é necessário que passe sangue de cordeiro nas vergas. Diga vergas. Me ajuda, vergas. Nas vergas das portas. Sabe o que é isso? Umbrais das portas. Mas o sangue não era colocado apenas do lado de fora. O sangue era passado de fora para dentro. É por isso que Deus diz assim, à meia-noite ninguém sairá da sua casa. Todo mundo dentro de casa, olhando para onde? Para a marca do... Aleluia. Irmão, a morte, o pecado, o inferno, o diabo não tem poder sobre a vida daqueles que estão olhando para o sangue. Então aqui já temos um princípio. Quando você clama o sangue de Jesus, não é que um anjo vai descer com uma lata cheia de sangue e passar na tua cara, na tua mão, no teu corpo. Não, é pela fé. Eles olhando para o sangue da vítima inocente, os protegia da morte. Aleluia. O tempo passa, Êxodo 24, Moisés a fazer uma aliança com Israel. E quando ele escreve num livro as leis do Senhor, o povo disse assim, Moisés, nós vamos obedecer. Aí a Bíblia diz então que Moisés pegou o sangue, espargiu sobre o livro como isopo, uma planta pequena, comum do tempo antigo. Olha só, uma planta pequena, comum do tempo antigo. Isopo vai ser citado na Bíblia várias vezes por causa de sangue. Tu não entendeu não? Isopo, uma planta comum, pequena, comum do tempo antigo. Isopo. Moisés pega aquela planta, molha no sangue e esparge sobre o livro e sobre o povo. E você vai entender que até no Salmo de número 51 essa planta é citada. Uma planta comum e pequena é citada várias vezes no livro mais valioso de toda a história por causa do sangue. Eu e você éramos isopo. O que nos torna valorosos diante de Deus é o sangue de Jesus. Ali uma aliança é firmada com sangue, ou seja, quem quebra uma aliança tem que pagar com a sua vida. Então tudo aquilo era profecias para a manifestação de Gênesis 3,15. De repente vem Jesus e nasce do ventre de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. E quando ele nasce, ele é colocado numa manjedoura. Manjedoura era local de colocar cordeiro. E Jesus é colocado numa manjedoura. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Mateus 3, ele vai descendo ao Jordão para ser batizado. Aí João está pregando, e João vai dizendo: raça de víboras, raça de cobras, filhos da serpente. De que serpente João estava falando? Da serpente de Gênesis 3,15. O que é ser filho da serpente? Intentar o povo a pecar, eram os fariseus. O que é ser filho de serpente?
usufruir aquilo pelo qual não se pagou o preço, porque a serpente em Gênesis 3 não plantou aquela árvore, não regou aquela árvore, mas mandou Adão e Eva comerem do fruto da árvore. Ela sobe na árvore para ter a atenção de Adão e Eva, está entendendo isso? Uma árvore que o diabo não plantou, está usufruindo para ter atenção, é filho de serpente. Hipocrisia, o que é isso? Belo por fora, venenoso por dentro. A serpente é assim. Tem serpente bonita, irmão, chega a brilha a pele da bichinha, mas por dentro é o Satanás de veneno. O que é isso? Hipocrisia. Aí João olha para o povo que está vindo ao Jordão e diz: raça de víboras, jararaca, jiboia, e ele ia xingando o povo de cobra. Mas de repente Jesus está chegando, ele se arrepia. De repente Jesus está chegando, isso aqui é só para quem lê Bíblia, tá? De repente Jesus está chegando, aí João diz: eu já senti o que eu estou sentindo aqui. Quando João sente que ele chega, a Bíblia diz em João capítulo 1, que o Espírito desce em Jesus, como símbolo, em forma corpórea de uma pomba. Naquele momento João o identificou e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira, que arranca o pecado do mundo. O que eu acho lindo é que João diz: eis o Cordeiro. Por que Cordeiro? Porque ele veio para morrer. Jesus nasceu para morrer. A morte de Jesus foi a morte que venceu a morte. Eis o Cordeiro. Porque no tempo de João, quem me ouve diz amém. No tempo de João, todo cordeiro, na tradição judaica, sendo limpo, sendo sem defeito, ele seria morto. Ele derramaria seu sangue inocente para justificar quem tinha culpa. Era a tradição judaica. Matava o cordeiro, estendia a mão sobre a cabeça do cordeiro: Senhor, eu transfiro a minha culpa para a vítima inocente. Por quê? Porque eles faziam esse culto olhando para frente. Por favor, por favor, por favor, diga, eles faziam esse ritual olhando para frente. Só que agora o Cordeiro de Deus já chegou. Não é o Cordeiro do homem para Deus, é o Cordeiro de Deus para o homem. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira. Todo cordeiro do Antigo Testamento só cobria o pecado diante de Deus, era só um símbolo. Todo cordeiro do Antigo Testamento era uma simbologia. Só que agora João diz: eis, chegou o Cordeiro. Aí, irmão, Jesus vai até João e a Bíblia diz que ele é batizado. Ele mergulha e sobe. E a Bíblia diz que batismo é morte. Quando a gente desce nas águas, a gente morre espiritualmente. E quando a gente sobe, a gente ganha vida, nova vida espiritual, simbolicamente. Então quando Jesus chega nas águas e ele mergulha, ele estava dizendo: vou morrer. Mas quando ele levanta, ele estava dizendo: eu vou ressuscitar. Por quê? Porque ele não é o cordeiro comum, ele é o Cordeiro de Deus. E ali Jesus prossegue a sua caminhada. E eu quero que você entenda que Jesus sempre olhava para a cruz. É por isso que ele já nasce e cresce num ambiente de carpintaria. Ele já estava acostumado com o barulho dos pregos. Ele já estava acostumado com a madeira rústica. Ele já estava se acostumando, ele estava se comportando conforme seu sonho. Ele já se preparava para a cruz. E chega o momento da crucificação. E quando chega o momento da cruz, a gente diz assim: olha o valor que tenho. Jesus se deu na cruz por mim. A cruz não mostra apenas seu valor,
A cruz mostra o horror da nossa pecaminosidade. Hoje a cruz é símbolo de muita coisa bonitinha, mas pela Bíblia a cruz é escândalo. Se você estudar sobre a cruz, você tem que se prostrar. Ninguém entende a mensagem do derramamento do sangue de Cristo, ninguém entende a mensagem da cruz, se não entender que merece o veredito que Pilatos deu a Jesus. Você tem que olhar para a cruz e perceber o escândalo, a dor, a morte, porque era morte para assassino, era morte para bandido. É por isso que Jesus é crucificado entre dois ladrões. Era morte para a pessoa amaldiçoada. É por isso que Paulo diz que ele se tornou maldição por nós. Sabe quando você pega uma esponja e coloca dentro de uma água, e quando você puxa a esponja, ela assimilou para si a água? Cristo no mundo é a esponja, e Ele assimilou os pecados de todo o mundo. Por isso a Bíblia diz que Ele foi moído, uma represa de pecados contra seu corpo, porque Ele veio para morrer. Alguém já disse que quando Ele estava na cruz, esse momento o inferno fez festa. Mentira! Se teve um momento que o diabo mais temeu, foi quando Ele foi erguido na cruz. O diabo fez de tudo para que Ele não chegasse à cruz. Em Mateus 4, o diabo disse: você não precisa ir para a cruz. Conquista o povo se lançando de alto a baixo sem acontecer nada. Conquista o povo. Aparece voando aí, ó. Tentaram consagrar Jesus a rei, e Jesus saiu do meio deles sem que eles percebessem. Um dia os discípulos disseram assim: Senhor, coloca eu do seu lado direito e meu irmão do teu lado esquerdo, quando o Senhor se assentar no seu trono. Jesus disse assim: o Filho do Homem vai ser chicoteado, esbofeteado, cuspido e crucificado, e vocês querem trono? Ele sempre falava de sua morte. Em João 10 ele disse: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O diabo temia a cruz, por isso que Pedro chega e diz: Senhor, não vai para a cruz. Jesus olhou para Pedro e disse: isso aí é coisa de Satanás, para trás de mim, Satanás. Quando ele carregava a cruz, as mulheres choravam, e choro de mulher conquista, irmão. Jesus olhou e disse: não chorem por mim, chorem por vocês. Me deixa chegar lá. Maria poderia abrir a boca e dizer: ele é doido mesmo. Ele não é esse negócio de Salvador, não. Não é verdade, não. Tira ele daí. A própria mãe está dizendo que ele é doido, então ele não vai ser crucificado, não. Ela se calou, porque ela sabia que aquele que ela balançou no colo é o mesmo que controla as estrelas. Se tinha alguém que poderia tirar Jesus da cruz, era Maria. Por isso ela se cala. E quando ele está na cruz, lembre-se que o nome do monte é Calvário, que quer dizer caveira. Por quê? Porque o monte tem a cara de um crânio, a cabeça de uma caveira, um crânio. Nesse momento a profecia de Gênesis 3,15 começa a se cumprir. Tu lhe ferirás o calcanhar. Lá vem um soldado nos seus pés.
Sabe o que foi aquilo? Calcanhar ferido. Aqui está a imagem do Calvário, caveira. E seu calcanhar é ferido na cruz deitada. Tinha alguns metros de profundidade para receber a cruz, para que ela ficasse em pé. Então a cruz está deitada e através de cordas, soldados do lado de lá e soldados do lado de cá vão começando a levantar a cruz por cordas. E as cordas é para o equilíbrio da cruz. A cruz vai se levantando, se levantando, se levantando. E quando ela fica reta, ela tem que descer naqueles metros de profundidade até alcançar o chão duro. Quando a cruz desce, o corpo de Jesus vai para frente. Então aqui ele é asfixiado. Suas mãos se rasgam mais, seus pés também. Só que todo o peso vai para baixo. Seu calcanhar é mais ferido, porque o prego vinha da ponta do pé da frente até o calcanhar do pé traseiro. Nesse momento o calcanhar é ferido, porém a caveira, a cabeça profetizada ali, eu vou ler, tem gente que já está pegando. Salmo 68, 21. Certamente Deus esmagará a cabeça de seu inimigo, o crânio do que anda em iniquidade será ferido. Então, ali profeticamente, Deus está mostrando no mundo físico o que estava acontecendo no mundo espiritual. O Monte Calvário foi providencial. Era Deus dizendo: nesse monte, o calcanhar de meu filho, da minha semente, está sendo ferida. Porém, a cruz desce como uma espada. Então, se você olha para uma imagem, tem um crânio e uma espada enfiada sobre a cabeça de Satanás. Aquela cruz é a decreto da vitória do céu sobre a cabeça da serpente, sobre a cabeça de Satanás. O crânio cabeludo do que anda em iniquidade. Salmo 68, 21. Era uma profecia do que Jesus faria no Calvário. O que é cabeça? Projeto. O que é cabeça? É plano. E o que o diabo projetava? O homem sempre longe de Deus. Mas na cruz isso foi frustrado, porque Jesus bradou: está consumado. Ou seja, não precisa mais oferecer cordeiro, eu me ofereço em lugar de todos os cordeiros. Não precisa mais tanto sangue derramado, eu derramo o meu sangue. Quando Jesus gritou: Pai, eu já fiz tudo, a Bíblia diz que o véu do templo, o véu do templo se rasgou. Tu lembra para que servia aquele véu? Ninguém podia se aproximar da arca. Só um homem, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos. E o véu dizia: ninguém pode entrar aqui. Mas na cruz, Jesus estava dizendo: Pai, eu morro por todos os pecados de todos os homens. Jesus estava dizendo o seguinte: eu morro a morte deles. Se prepara para dar um glória. A cruz é Jesus dizendo: eu morro a morte deles, para que eles possam viver a minha vida. Aleluia, aleluia. E agora vivemos pela fé no seu sangue.
Hebreus diz: pelo sangue de Jesus temos ousadia para entrar no santuário. Se o sangue não fosse derramado, teríamos que oferecer um cordeiro, e as meninas iam ficar com muita peninha dos cordeiros, ia ser uma briga, as esposas não querendo deixar matar os bichinhos. Tínhamos que oferecer cordeiro, tínhamos que colocar a mão sobre a cabeça do cordeiro, transferir a culpa. Tinha que ter muito haja cordeiro, irmão. Jesus disse: não precisa mais, é só confiar no que eu já fiz na cruz do Calvário. Aleluia. Escute o que eu vou lhe dizer agora. Jesus não vai te perdoar, Ele já te perdoou há 2000 anos atrás. É por isso que enquanto Ele está sendo levantado, Ele vai dizendo assim: ó, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Escuta que eu encerro agora. Foi repetitivo e em voz audível. Enquanto Ele está sangrando, Ele está dizendo: Pai, perdoa, Pai, perdoa. Enquanto Ele está sofrendo, Ele está dizendo, Ele está sendo levantado: Pai, perdoa, Pai, perdoa, Pai, perdoa. Tu sabes por que o sol escureceu? Porque o sol estava dizendo: eu não perdoo quem mata o Criador. Tu sabes por que a terra tremeu? Porque a estrutura da terra estava dizendo: a gente não perdoa quem mata o Criador. Sabe por que os soldados pegaram a lança e feriram o seu lado? Eles estavam dizendo: a gente não perdoa quem infringe a lei. Sabe por que os sacerdotes cuspiam na sua face? Porque os sacerdotes estavam dizendo: a gente não perdoa quem diz ser filho de Deus. Ninguém perdoou. O sol escureceu porque não perdoou. A terra tremeu porque não perdoou. O soldado feriu o seu lado porque não perdoou. Os sacerdotes cuspiam nele porque não perdoou. Mas ele disse: Pai, perdoa. Por que perdoar? Porque eles não sabem. Peraí, será que um soldado não sabe o que está fazendo? Se finge de bobo, não. Um soldado sabe ou não sabe que ele está pregando? Sabe ou não sabe que ele está crucificando? Só que o perdão de Jesus é completo. Sabe o que está dizendo? Pai, perdoa. Eles não têm culpa. Porque quem não sabe é inocente. Quem erra sem ter conhecimento de causa não pode ser culpado. Aí Jesus diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aquele perdão ali, em alta voz, é porque era para mim, era para você. Vai ter gente que não vai te perdoar. Uma mãe que deixa a babá cuidar de seu filho, e a babá deixa o filho cair. A mãe diz: é imperdoável. Um camarada estuprou 4 mulheres e confessou por e-mail a um pastor. E lhe perguntou: eu mereço perdão? O pastor disse que deu vontade de escrever não. Mas o pastor teve que lembrar da cruz e disse: merecer você não merece, mas mesmo assim Jesus te perdoa. Eu estou querendo lhe dizer: não há distância que o pecado te leve, que a graça do perdão de Cristo não pode te alcançar. Creia no que Jesus fez na cruz do Calvário. Creia que Jesus já sofreu pela sua culpa. Jesus já sofreu a pena por nossos pecados. E Ele está vivo para garantir que quanto mais você se aproxima dele, o processo de libertação se aperfeiçoará na sua vida. O Espírito Santo está me mandando dizer a alguém aqui: tenha paciência consigo mesma. Tenha paciência consigo mesmo. Porque tem gente que Jesus perdoa, mas ele não se perdoa. Você está justificada pelo sangue do Cordeiro. Você está justificado pelo sangue do Cordeiro. Um jovem me ligou e disse: pastor, pequei de novo, o que eu faço? Eu disse: meu filho, brade
em alta voz: eu sou a justiça de Deus na terra. Ele disse: eu sou a justiça de Deus. Eu lhe perguntei: agora como você se sente? Ele disse: o hipócrita. Por quê? Porque a gente não consegue tomar posse do que ele fez na cruz. Se ele estava perdoando, o que ele tirava a vida. O homem não vai para o inferno por causa de seus pecados, porque a questão do pecado foi resolvida na cruz, morte. O homem vai para o inferno por rejeitar o único Salvador. Porque se o homem receber Jesus como único Senhor e Salvador, mesmo na hora da morte, ele é salvo. Ele é salvo. Não desista de Deus por causa de suas fraquezas. Não desista de Deus por causa de seu passado. Porque o diabo te prende ao seu passado. Porque o passado de Satanás é glória, enquanto o seu passado é miséria. Mas Jesus quer que você pense no seu futuro. Porque o futuro de Satanás é o lago de fogo, mas pelo sangue de Jesus o teu futuro é o céu, é a glória, é reinando com Cristo nessa terra. A cabeça do diabo foi esmagada na cruz. Então pare de pensar que tu não tens perdão. Jesus te purifica de todo pecado. Fique em pé, por favor. Como, pastor? Pela fé. Pela fé. Eu creio no poder do sangue derramado na cruz do Calvário. Se Deus falou com você, vem cá na frente. Se Deus falou com você, vem cá na frente. Eu sinto o manto da graça sobre nós. É noite de certeza de perdão. É noite de certeza de uma mente lavada. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Pela fé no sangue, Ele te perdoa. O sangue inocente nos purifica de todo pecado. O sangue santo de Cristo nos purifica de todo pecado. João conjuga o verbo no presente: nos purifica de todo pecado. O Espírito Santo é o consolador, é o perdoador, e Ele está gerando mudança na sua alma. Glória a Deus. A graça te alcança. Por mais profunda que seja a sua cova, a graça te alcança e te arranca de lá. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Aleluia. Aleluia. Tem gente que não vai te perdoar. Tem gente que não vai esquecer, mas Ele está dizendo: eu lanço os seus pecados no mar do esquecimento. Só não desiste de mim. Só não desiste da minha presença. Só não para de crer no poder do sangue. Eu gostaria que os pastores aqui, os obreiros, colocassem as mãos sobre essas pessoas aqui na frente. A liderança que está na tribuna, colocasse a mão sobre essas pessoas que estão de joelho aqui. Perdoa o meu coração, porque eles não vão desistir de Deus. Perdoar Eles estão num processo. das vezes que errei sem perceber, mas não afaste a sua presença. Deus que ama. Seus frutos me fazem crescer. Essa é a noite. Perdão da sua Consolador, Consolador, garante a cruz. não sai daqui.
Meu peito dói, minha alma chora. Se o Senhor sair, A cruz garante. Consolador, Em nome de Jesus, Ele te toca. mora em mim. Ele te perdoa, Ele te toca. Sinto saudades quando Ele já garantiu o seu perdão lá na cruz. longe de ti. Ele já garantiu o perdão lá na cruz. Perdoa o meu coração. Ele já garantiu Receba o perdão lá na cruz. das vezes que errei sem perceber. Ele já perdoou o seu passado, o seu presente, o seu Mas futuro. não afasta Confessa sua e deixa e presença. alcançará a misericórdia. Não se afaste, Senhor, seus frutos me Chora, fazem crescer. clama por perdão, sinta o horror do seu pecado para sentir o alívio da graça. Sinta o horror do seu pecado para sentir o manto da graça. Não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora. Se o Senhor sair, Consolador, Consolador, mora em mim. Sinto saudades quando estou longe de ti. fica de pé e canta. Perdoa meu coração. Perdoa o Fica de pé e meu coração. Perdoa, perdoa, meu Deus. Das vezes que errei sem perceber. Mas não afasta. Mas não afaste a sua presença. Seus frutos me fazem crescer. Quando minha alma se cansou, Quando minha alma se cansou, fostes minha força pra seguir. Quando meu coração calou, fostes intercessor, o meu ajudador, o meu consolador fiel. cante consolador. Consolador, mora em mim, mora em nós. Fica em pé comigo. Quero fazer uma pergunta. Você sente a graça te abraçar? Você sente a graça te abraçar? A graça não te dá direito a pecar. Ela te coloca num processo de libertação. A graça de Deus não desistiu de você. Tem alguém aqui que está afastado do Evangelho? Tem? Dá um sinal assim. Alguém que está afastado do Evangelho? Alguém que não seja evangélico? Tem alguém? Queria orar por você, se tiver alguém. Traz ele aqui, traz esse jovem aqui. Deixa eu orar por ele. Senhor, obrigado por essa vida que ouviu sua palavra, ouviu sua voz. E essa é a noite que o Senhor está chamando esse jovem, Ele se Senhor, importa com você. para uma mudança de vida. Ele compreende seu caminhar. Porque daqui para frente o Nunca Senhor vi quer um escrever amor uma nova tão história para grande ele. assim. Ele não desiste de você. A família dele precisa Ele dele. se importa com Há uma nova você. história que precisa ser escrita. Compreende seu E ele caminhar. pode ser a tua caneta, Nunca vi Jesus, um amor tão grande para assim. escrever a história. Ele não desiste. Qual o seu nome, querido? Samuel.
Tem que honrar esse nome, Samuel. Samuel, tu queres dar uma chance, mais uma chance ao Espírito Santo para aperfeiçoar o caráter de Cristo em você? Você quer deixar Ele fazer isso na sua vida? Então diga, eu entrego. Eu entrego. Não importa o que você fez, A minha vida a Jesus Jesus eu conhece. recebo como meu Senhor e meu Salvador. Quantas vezes você Cante, cante. Tentar O acertar, é o tom dele. mas a tristeza e o desespero Aleluia! te fizeram chorar. É o sangue. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de